Esse texto de Mateus 14, 13 a 21, ele trata de um milagre especial. Por que especial? Porque ele é o único milagre de Jesus que está nos 4 evangelhos. E toda a narrativa dele é interessante. Jesus estava lá do outro lado do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, por isso eles chamam de mar. Quando ouviu falar que João Batista havia sido assassinado, havia sido decapitado. E ele fica muito triste pela morte do primo dele, do último grande profeta, daquele que preparou o caminho para Jesus, que havia batizado Jesus. E então ele reúne os discípulos e diz: vamos pegar o barco e atravessar o mar para descansar um pouco. Jesus estava cansado, a sua parte humana, e os discípulos estavam. Onde ele ia, aquelas multidões o apertavam, ele ensinava, ele curava, e agora aquele choque emocional. E ele quer descansar um pouco. Na verdade, Jesus sabe, na sua onisciência, no seu poder de Deus, que ele não vai ter tempo de ir lá do outro lado descansar. O descanso seria ali no barco, naquela travessia, que em algumas partes durava de 3 a 4 horas para atravessar, outros lugares mais largos, um pouco mais. Não sabemos quanto tempo levou. O que sabemos é que quando Jesus chega lá, tem uma multidão de gente esperando, porque ao redor do lago ficavam várias aldeias de pescadores. E quando eles viram Jesus saindo, foram anunciando: olha, Jesus está indo, vamos lá, vamos lá. E um ia chamando o outro, quando chegou lá, uma multidão, e olha o tamanho, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quer dizer, tinha umas 15.000 pessoas lá. E quando Jesus desce, no texto do outro evangelho diz assim, que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. E ele se compadeceu, ou seja, o coração doeu, ficou doído, de pena, de amor, daquele pastor que é Jesus. Por isso ele vê elas como ovelhas sem pastor. E o que é uma ovelha sem pastor? É uma ovelha com fome, que ela não sabe comer direito. É uma ovelha desprotegida, ela não tem proteção, ela não sabe se cuidar. É uma ovelha desorientada, é uma ovelha confusa. E assim era o povo. Aquele povo era um povo pobre, principalmente os pescadores. Eles comiam para sobreviver e ainda tinham que pagar altos impostos para Roma. Eles eram explorados pelos romanos. E ainda eram explorados pelos seus líderes religiosos, que enchiam eles de obrigações religiosas. Então era um povo castigado, um povo sofrido, um povo miserável, que vivia apenas para sobreviver. Eles estavam cansados em todos os sentidos. E quando Jesus estava junto, eles sentiam alívio. Porque, em primeiro lugar, eles escutavam alguém que dava atenção para eles. Eles escutavam alguém que ensinava sobre o relacionamento com Deus, sobre o amor de Deus. Além disso, Jesus curou várias e várias enfermidades ali, que Jesus ficou curando o tempo todo, ensinando, ou seja, alimentando o corpo através das curas, e a alma através do seu ensinamento, dando carinho, dando amor, dando atenção, e ninguém queria ir embora. Pelo contrário, cada vez chegava mais gente. E os discípulos começam a ficar preocupados. Por quê? O dia está passando. E quando chega de tardezinha, um dos discípulos diz: Senhor, manda esse pessoal embora. O pessoal está com fome o dia inteiro aqui escutando, eles não comeram nada. Manda eles sair pelas aldeias e comprar. Agora olha a cabeça do discípulo, ele quer se livrar do problema. Onde é que vai ter numa aldeia? Lá não existia supermercado, não existia shopping. Onde é que eles iam encontrar comida para 15.000 pessoas? E eles não tinham dinheiro para comprar, ninguém saiu preparado com dinheiro, eles queriam ouvir Jesus, queriam estar junto com Jesus. Mas os discípulos pensavam que tem que se livrar do problema. Só que Jesus está preocupado com as pessoas. Nós acabamos de ouvir em Isaías 55, 1 a 5, vinde a mim, vocês que não têm dinheiro. E ali diz assim, para comprar comida. Ué? Aí ele diz, vinde a mim, vocês que estão com sede de vinho, de leite, sem dinheiro para comprar. Como é que a gente compra sem dinheiro? Lutero sempre diz que para chegar diante de Deus, como filho de Deus, a gente tem que chegar como um mendigo, dizendo, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, então me dá.
E é assim que aquela multidão chegou para Jesus. Eles não tinham nada a oferecer e tudo a pedir. Tinham fome, tinham sede de sabedoria, de atenção, de cuidado, de consolo, de esperança e também das suas necessidades físicas, das suas enfermidades e tudo isso. Jesus estava ali como bom pastor para cuidar daquelas pessoas que pareciam um rebanho de ovelhas sem pastor. E Jesus estava dando aquilo que eles não tinham dinheiro para comprar. Tudo que eles precisavam para a sua vida. E Jesus não ia dispensar eles com fome, de maneira nenhuma. E então Jesus disse para os discípulos, arranje comida para eles. Eles comem. Onde é que vamos ter tanto dinheiro assim? Não tem nada aqui. E os discípulos veem lá e encontram um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Provavelmente estava vendendo aquilo. E então os discípulos adquirem e levam para Jesus. E aí Jesus, muito sabiamente, diz, sentem eles em grupos. Imagina aquela multidão toda vendo pão e peixe morrendo de fome, todo mundo ia atacar. Então Jesus sente em grupos e vem aqui. Na verdade, a multidão, eu penso que nem notou que estava sendo feito um milagre, só ficou sabendo depois. Porque o que diz o texto? Jesus pega os 5 pães, 2 peixes, faz uma oração a Deus e abençoa. Meu pai sempre me ensinou, minha mãe sempre me ensinou. Antes da refeição, ora a Deus, agradecendo pela comida. Depois da refeição, ora a Deus. Por Deus, para que Deus abençoe esse alimento que você digeriu. Assim como ore quando você acorda, a primeira coisa do dia. Ore quando vai dormir, a última coisa do dia. E isso eu ensino também para os meus filhos. E isso a gente aprende de Jesus. O tempo todo, quando ele fazia as refeições, ele primeiro rendia graças a Deus, Pai. Ele orava. E o que acontece? Ele começa, diz o texto, quebrar o pão, dando para os discípulos, vão dando peixe. E a coisa não acabava, e eles iam levando para cada grupinho. Todos comem. 15 mil pessoas, mais ou menos. E aí outra lição. Jesus diz, agora recolham as sobras. Como a gente desperdiça alimento. Eu sempre ensino isso para os meus filhos desde pequeno. Olha, não enche o prato daquele jeito. Come um pouquinho. Se precisar mais, vai lá e serve de novo. Como a gente vê gente que desperdiça alimento e interessante que às vezes a gente vê as pessoas defendendo, né, os pobres, os miseráveis, e quando chega na hora de comer, no restaurante, enche o prato, metade vai comer. Pessoas se chamam ativistas, defendem a natureza, a Amazônia e tudo mais, mas quando estão numa festa, jogam latinha aqui, jogam garrafa aqui, jogam papel aqui no lixo. O discurso é um, e a prática é totalmente diferente. Não planta uma árvore e fala em defender ecologia. Jesus está preocupado com as sobras e diz, recolhem tudo. E aqui tem algo muito interessante que às vezes passa despercebido. Começa a recolher e enchem 12 cestos. Olha só que coisa interessante, podia ser 1, podia ser 5, podia ser 10, podia ser 20 cestos. Foram 12 cestos. Mas o que tem de interessante nisso? Quantos eram os discípulos? 12. Será que Jesus não está querendo dar uma outra lição, outro ensinamento? No Antigo Testamento nós temos 12 tribos que compõem o povo de Israel, que é o povo de Deus. Jesus chama 12 apóstolos para serem sua igreja no Novo Testamento. E agora, quando ele faz o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, sobram 12 cestos de alimentos. Um cesto para cada tribo, um cesto para cada discípulo. Será que Jesus não está querendo dizer, da minha igreja eu cuido? Eu não vou deixar nunca faltar, seja o alimento, comida para o estômago, seja o alimento espiritual. Eu sou bom pastor que cuida das ovelhas, vocês são minhas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo. Claro que aqueles cestos com as sobras, os discípulos não ficaram com eles, distribuíram para os mais pobres, eles foram, levaram e comeram. Mas quanta lição nós temos aqui nesse texto de hoje. Jesus, o bom pastor que cuida das suas ovelhas de forma integral, o corpo
a alma, o espírito. Jesus, o bom pastor, que não quer que as sobras sejam jogadas fora, os desperdícios, ele quer, e que quer que a gente se preocupe com os outros. Os discípulos queriam se livrar do problema. Não, manda eles embora, que se virem. Jesus diz, não, eles vieram até aqui e eu vou conduzi-los agora até em casa. E aí o texto para aqui. Mas quando a gente continua a leitura, Jesus diz para os discípulos, agora pega o barco e volte. Eu ainda vou dispensar um por um, vou dar um abraço em cada um, para que todo mundo vá embora satisfeito. E todos foram, e Jesus ainda de madrugada vai lá em cima no monte e ficou orando, agradecendo a Deus por aquela grande oportunidade de poder servir. O grande problema do ser humano sempre é o orgulho, a soberba. Achamos que somos melhores que os outros por causa do nosso conhecimento, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, do dinheiro, da posição, e queremos ser servidos. E Jesus, que é Filho de Deus, veio para servir. E demonstrou isso o tempo todo, como o texto de hoje mostrou. E principalmente, ao morrer na cruz, pelos nossos pecados, para que nós não fôssemos para o inferno. Nós não temos mais culpa, porque a culpa foi carregada por Ele. Nós não temos mais pecado quando nós pedimos perdão, porque Ele derramou seu sangue e nos lavou de todos os pecados. E toda fome e sede espiritual Ele sacia com a palavra e com os sacramentos. E não deixa faltar absolutamente nada da sua igreja. Por isso, o salmista diz, entrega o caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Foi o que aquele povo fez. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando entendemos isso, então nós também entendemos o texto de Isaías. Como comprar sem dinheiro? Chegando diante de Deus, com humildade, com fé, dizendo, Senhor, eu estou aqui, dependo de Ti e Te agradeço por tudo. Jesus agradeceu na oração. Deus não precisa das nossas orações, mas Ele quer o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. Por isso a gente agradece por tudo que tem, por tudo que é. Lembram da cura dos 10 leprosos? Os 10 foram curados, só voltou um. E Jesus ficou chateado. Disse, cadê os outros 9? Mas para aquele um que veio, Ele disse, a tua fé te salvou. A fé dele foi manifestada através da gratidão. Quando a gente agradece, quando a gente ora, a gente está demonstrando a nossa fé através da gratidão. Que todos nós sejamos pessoas de oração, pessoas de súplica, de petição, de gratidão. Que a nossa fé sempre fique demonstrada através das nossas orações. E que nós saibamos sempre que nós somos ovelhas do bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.